Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa multidimensional, hoje com o tema A Cosmovisão e a Multidimensionalidade. Esse tema ele foi apresentado numa live gravada em 6 de outubro de 2021, quando as prosas multidimensionais elas eram realizadas em formato fechado, apenas para convidados. Como a Zuleika Silva está de férias, neste período nós vamos estar apresentando essas lives. Para quem já assistiu, tem a oportunidade de rever os temas novamente, e para quem chegou depois, passou a conhecer através dos nossos canais, tem a oportunidade de estar entrando em contato com esses conteúdos. A prosa multidimensional realizada pela Zuleika Silva, sempre relacionando um tema com a experiência dela de atendimento em mais de 20 anos e a holoterapia biodinâmica. Para quem está chegando agora, nós somos a Unimundo, um espaço terapêutico educacional multidimensional que trabalha a pessoa ou a consciência de uma forma integral, através da sua terapia própria, a holoterapia biodinâmica, onde trabalha os aspectos físico, psicológico, bioenergético e multidimensional. A multidimensionalidade que nós falamos é a espiritualidade. Como entendemos que ela age o tempo todo em conjunto com este plano físico, então nós utilizamos o termo multidimensionalidade, porém, o trabalho terapêutico ele não tem nenhum vínculo com nenhuma filosofia, crença ou religião, justamente para que numa proposta universalista a pessoa possa trazer dentro do entendimento dela, da linguagem dela, a espiritualidade para a terapia e assim propiciar uma qualidade melhor do atendimento dela e o crescimento dela com ela mesma. Nós trabalhamos não só as questões que a gente diz aqui nesse plano físico, da pessoa com ela mesma, com os familiares, os amigos, colegas, como também os nossos amigos que estão no outro plano, sejam aqueles que nos acompanham por algum motivo e estão ali necessitando de um auxílio, como também aqueles que nos acompanham para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada, e são conhecidos como anjos da guarda, guias, amparadores. Para quem quiser saber mais como funcionam os nossos atendimentos, podem estar entrando em contato através do telefone DDD 51 98 030 4137. Pode ligar ou enviar uma mensagem. Nós fazemos atendimentos presenciais e online. A gente sempre lembra, gostou da live, deixa a sua curtida, ela é muito importante para nós. E a gente está presente no Instagram, Facebook e também no YouTube através do @UnimundoHB. Ali vocês podem estar sempre atualizados sobre as nossas novidades, atendimentos, lives e cursos. Bom, agora a gente passa para a Zuleika e vamos iniciar a nossa live. Uma boa live para todos. Hoje eu vou estar falando sobre cosmovisão. O que é a cosmovisão? Né? Dependendo da forma como cada um pensa sobre a cosmovisão, é a forma como a pessoa... Eu vou falar de uma forma assim, resumindo, para resumir, né? Porque tem cosmovisão espiritualista, tem cosmovisão econômica, tem cosmovisão que eu estava vendo aqui nas pesquisas, mas hoje eu vou dar assim, uma palhinha, porque eu vou estar falando da cosmovisão dentro do processo multidimensional, dentro do processo da filosofia, mas não daquela filosofia que a gente estuda na faculdade e tal, da filosofia humanitária, ou então da filosofia
consciencial da consciência. Eu sempre falo que nós somos consciências habitando esses corpos, que são nossos veículos, e que nós mandamos nesses corpos. Esses corpos sentem o que nós, conscientes, sentimos. Esses corpos pensam o que nós pensamos. Então, eu sempre me refiro à nós consciência para poder fixar isso na mente das pessoas. Porque senão a pessoa fala assim, o meu corpo, o meu perispírito, a minha alma, o meu holochakra, e ela não se refere a ela. Eu consciência. Eu tenho todos os poderes, eu tenho toda a capacidade, eu tenho toda a condição de mudança, eu tenho toda a condição de estar à frente de eu mesma, vencer os obstáculos, superar as dificuldades, porque tudo isso, né, foi nos dado, foi nos colocado. Como eu falei que eu estou desenvolvendo a minha teoria aí da origem da consciência. Então, pegando pelo processo, eu vou me tomar como exemplo, não é legal isso, mas eu tenho outras pessoas também que a gente conversa. Mas eu vou falar um pouco dessa prática, dessa experiência. Quando eu tinha meus 9 anos, aí eu vou estar falando do parapsiquismo. Aí tem pessoas que dizem assim para mim, Zuleika, mas você já nasceu com esse parapsiquismo já avançado, você já nasceu... Eu sempre digo, calma, eu sou exemplo e não sou, mas eu posso ajudar muita gente, como eu já ajudei, falando das experiências e como você faz devagar, com paciência, sem desespero, sem aquela angústia, sem tanta cobrança, aliás, sem cobrança, para você chegar num processo mais avançado, seu, que você tem ali. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não censuro quem diz que não consegue. Eu digo, sim, você consegue. Você consegue sim, devagar, devagar, dentro do processo de evolução seu, dentro do que você vai aprendendo. Então, primeiramente, eu digo, primeira coisa, observar todos os detalhes. Os detalhes são muito importantes. Todos os detalhes, quem é você, o que você faz, como é que você se sente, como é que você se percebe, como é que se valoriza, como é que você se valoriza, como é que você está com a sua estima. Tudo isso até faz parte do meu curso de autoterapia. Quem é você, afinal? Claro que nós não sabemos totalmente quem somos nós, mas no teor abrangente da nossa essência, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Não sabemos quem fomos, mas sabemos que fomos. Zuleika, mas que negócio é esse? Sabemos que fomos alguém dentro desse processo que nós estamos trabalhando, do processo do renascimento, do processo aqui que chamam de reencarnação, que a gente chama de renascimento, né? Dá para você saber. Inclusive, tem um site que depois eu vou passar para vocês, que eu achei interessante, que é de uma pessoa que dá Conscienciologia. Eu não sei se estudou Conscienciologia, e depois eu achei muito interessante. Eu sou assim, eu passo que é da Conscienciologia, eu passo que é... Para mim, o que interessa é que a pessoa amplia o seu universo de conhecimento, porque a gente não pode ficar só em um universo de conhecimento. Aí entra o processo da cosmovisão. Esse processo da cosmovisão é isto: observar, analisar, ver, perceber, sentir e, ao mesmo tempo, viver. Então, eu sempre digo para as pessoas, não censura nada, procura observar, analisar. Se você tem curiosidade e você sente que você pode ir lá, se você tem conhecimento das energias, se trabalhe, faça uma defesa, vai no lugar, vai conhecer. Agora, se de longe você vê que aquilo não é legal, não vá. Nós temos essa parapercepção, a gente tem essa parapercepção, né? Então, isso tem ajudado muito, as pessoas que estão conosco aqui têm ajudado muito. Eu não fico, não pode, não sei o quê, porque não... Não, calma, você quer aprender? Você quer sentir? Você quer viver? Primeiro se prepara. Eu sempre digo,
não sabe movimentar a energia, mas sabe um Pai Nosso, uma Ave Maria, sabe um Senhor e meu pastor. Isso tudo, eu já vivi tudo isso. Gente, a energia vem, ela bate ali, ela vai, porque a sua intenção, a sua intencionalidade é que manda, a sua intencionalidade é que vai ajudar, o seu princípio filosófico, a sua interação, a sua ética, cosmoética, tudo isso entra na questão, porque senão eu vim do princípio básico lá. Meus pais eram, meu pai era católico, fervoroso, minha mãe era espírita, e enfim, né? Então eu vim desse princípio. E aí eu fui observando tudo isso. Nos meus 12 anos, eu observava tudo. Aos 9 anos, como eu estava falando, eu tinha sempre uma necessidade, que eu lembro quando eu tinha 6 anos, eu tinha uma necessidade. O pátio lá, o quintal dos meus pais, era grande, ainda existe. Cada data é 20 por 40, cada data. São 2 terrenos, 2 casas. Então, tinha um bambuzal, olha só, tinha um bambuzal que a minha mãe criava umas galinhas e as galinhas cavucavam lá para comer o bambu e ficavam os barrancos. Aí a minha mãe mandava a gente tratar das galinhas e ali naquele local, olha só, eu não entendia de energia, mas eu sentia ali algo que me levava para o extrafísico, que eu falava que me levava para o céu. Então, eu ia antes, um pouco antes, né? Porque minha mãe com ela tinha todo horário, eu ia um pouco antes tratar das galinhas e eu sentava ali naquele morrinho ali, no barranco, né? E ficava com os olhos no céu. E eu sentia saudade. Eu pensava assim, por que eu tenho saudade? Eu tinha 6 anos, depois foi 9 anos que foi forte. Por que eu tenho saudade de algum lugar? Por que eu tenho essa saudade? E depois quem me ajudou foi meu avô, que era espírita. Então, eu ficava sentada ali, e aí o que acontecia? Eu começava a ouvir uns cânticos, e eu ficava quietinha com aqueles cânticos. E eu não fechava os olhos, eu ficava olhando para o céu. E eu via cair como se fosse chuva, chuvisco. Chuvisco, sabe quando a televisão primeiro era assim, aquele chuvisco? E eu via aquilo cair. Aquilo caindo e aquela música, aquela letra, né? Da música. Os anjos do céu te abençoam. Seja feliz onde você está. Eu nunca vou esquecer isso. Seja feliz onde você está. Os anjos do céu te abençoam. Seja feliz com a sua família. Os anjos do céu te abençoam. E vinha a música ali. Então eu ficava quietinha ali, e ali eu ficava 1 hora. Aí eu sentia que eu tinha que ir embora, aí ali o que eu fazia? Eu pegava, ouvia essa música, essas palavras, né? Deus te abençoa, você é abençoada. Então eu ficava ali agradecendo, agradecendo. E aí, quando eu fui confessar com o padre, que eu ia fazer a primeira comunhão, eu peguei e falei para ele, falei, Januário, olha, eu sinto uma coisa assim diferente, eu vejo almas, eu vejo... Aí ele me tirou, ele falou assim para mim, você vai me esperar lá na sacristia. Bom, eu pensei que ele ia me xingar. Não, ele me levou para lá e falou para mim que eu era uma missionária do futuro, nunca vou esquecer, e que tudo aquilo não estava errado, e que aquilo era um processo de evolução. E aí ele falou para mim, volta para casa e anota no seu caderninho. Quando ele falou caderninho, eu achei que era uma caderneta. Como meu pai tinha me dado uma caderneta para mim anotar lá as minhas notas, como é que meu pai era professor, né, do colégio lá, São José, então ele me deu uma caderneta porque eu era péssima em matemática, eu tinha pavor de matemática. Então, meu pai me ajudava, lá tinha um professor, e ele falava, não tenha medo, chega lá e faz. Reza para Jesus, reza para Nossa Senhora de Fátima, reza meu pai, né? Aí, enfim. Então, eu fui lá naquela caderneta lá e comecei a escrever isso aí, né? Então, e essa caderneta, quando eu fui lá agora para fazer umas coisas da minha mãe que faleceu, os cupim tinham comido tudo, enfim, sumiu, mas eu anotei. E anotei na minha memória. Então, o que começou a acontecer?
como o Frei Januário falou que aquilo não era pecado, que aquilo não era ruim, que estava tudo certo, que eu seria uma missionária do futuro, eu cheguei para os meus pais, quando eu estava com 10 anos, e falei assim, eu quero ser uma freira. Minha mãe, nossa senhora, que freira, mulher de pata, tá ficando maluca, nada disso. E eu pensando que eu ia ser freira. Aí fui, conversei, e aí o Frei Januário tirava tempo para conversar comigo. Eu contava as coisas para ele e ele me explicava. Contava. Aí ele me deu o Novo Testamento, um livrinho pequenininho cinza. Aí ele me deu, e aí eu passei a conversar com esse padre. Eu contava para ele, olha, eu já ouvi tal coisa assim, assim, e eu ia contando para ele. Aí um dia, a primeira vez que eu ouvi falar em cosmovisão foi com ele. Um dia, eu estava com 12 anos, aí as minhas confissões eram lá na sacristia, ele conversava comigo lá, porta aberta, tudo, porque uma menina lá com o padre, né? E os outros padres tinham conhecimento. Tinha um padre lá que ele era italiano, ele contava para mim que ele via os espíritos. Isso tudo a gente já via, sem comentar. Aí, um dia, eu falei para ele, aconteceu uma coisa muito, muito bonita, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu estou ficando maluca. Aí ele perguntou para mim, o que foi? Eu falei, eu me vi olhando para o universo, e o universo vinha tudo, vinha as plantas, vinha os animais, vinha as pessoas, vinha a terra se mexendo, vinha as nuvens, as estrelas, a formação de um planeta, vinha chuvas, vinha as energias coloridas, vinha trevas, as pessoas chorando e clamando por perdão, e aí e aquilo passava assim na minha vista e eu fiquei paralisada. Ele falou para mim, isso chama-se estado de catalepsia. Isto se chama estado de catalepsia. Isso é o extrapolamento da sua visão física. Ele explicava assim. O que mais? E eu falei para ele que aquilo me fez sentir uma pessoa madura, uma pessoa assim que entendia aquilo e que sentia um amor por tudo aquilo. Aí falei para ele, eu vi uma zebra ser morta por um leão, mas aquilo, naquele momento, não mexeu comigo, porque eu entendi que era comida para ele. Eu falei, só que depois eu fiquei com a ideia fixa, com pena da zebra, por que acontecia isso, comecei meus questionamentos, que Deus era esse, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Aí ele falou para mim, você saberá que Deus é uma figura ilustrativa. Olha só, eu tinha 12 anos. É uma figura ilustrativa. É muito mais do que você sabe, do que você conhece, mas você sabe, porque você sabe que tem reencarnação, nós já conversamos sobre isso, porque eu contei de uma vida minha, que eu vi uma vida minha, eu tinha 9 anos quando eu vi uma vida minha, né? Eu trabalhando lá num setor lá e tratando das pessoas, eu tinha muita mulher, inclusive está aqui a Sueli, que estava naquela época, junto comigo, a gente estava socorrendo, tinham matado um monte de gente lá e a gente estava socorrendo as mulheres com as crianças, enfim. Aí foi uma coisa assim maravilhosa. Aí ele falou para mim, isto é cosmovisão. Isto é cosmovisão. Tá. Cresci, frequentei o centro espírita, trabalhei no centro espírita, comecei com 14 anos, depois minha mãe autorizou, meu pai não autorizava, meu pai era católico, mas a minha mãe que mandava, então ela me autorizou e eu comecei. E, gente, eu comecei nas sessões de desobsessão, no centro espírita chama, não é desassédio, é desobsessão. Eu tinha 14 anos. O senhor lá, uma pessoa muito firme, ele mais um médico, né, me colocaram entre eles, e eu ia vendo, eu estava ali para poder ajudar e aprender.
Então, eu escrevia, vi isto, vi aquilo, vi isto e tudo mais. E depois, quando era aula, lá eu ia com meu caderninho e falei, vi com a dona fulana isso, vi com o ciclano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, foi assim a minha vida. Minha vida foi assim, né? Tá, depois fui fazer psicologia e tudo, enfim. Aliás, fiz história, enfim. A minha vida foi para frente. Mas eu sempre pensava naquilo que o Frei Januário tinha falado para mim. Sempre. Aí, é claro, tive filhos, a vida mudou, eu sempre frequentando o centro, depois fundei meu centro, em 1981, porque eu já não aguentava mais as energias, porque eu sentia que eu precisava trabalhar, aquela coisa toda. E esta visão, esta cosmovisão, que é como funciona o ser humano, como funciona o universo, como funciona ação e reação, como funciona o perdão, como funcionam os animais, por que um mata o outro para comer, por que a gente ainda come os animais, porque tudo que vocês podem imaginar forma a cosmovisão. E o que é a cosmovisão? É o processo autoterápico da visão de conjunto. Isto se está relacionado com isto, isto é aquilo, e isto vai fazendo com que a gente vai despertando o parapsiquismo, vai avançando mais dentro dele, porque você extrapola, você sai fora daquela caixinha. Então, hoje eu digo assim, eu não duvido de nada. Eu ouço, eu vejo, e aí eu penso, será que é isso mesmo? Será que acontece assim? Mas eu sempre deixo minhas portas mentais e de aprendizagem abertas, minhas portas e janelas. E tenho a maior cautela de não, se eu não tenho aprendizagem, se eu não tenho a prática, não, porque é assim, porque tem que ser assim. Acabou. Comigo não existe mais isso. Tem que ser assim, vai fazer assim. Não, não existe mais isso comigo. Espera lá. Vamos analisar. Vamos avaliar. Vamos procurar prestar atenção. O que se passa? Como é que é isso? E aí também essa aprendizagem multidimensional, de sair junto com os amparadores, né? De ver, observar, conviver com eles, essa convivência com eles, né? A postura delas e deles, né? Também eu fui assimilando tudo isto, eu fui aprendendo com eles e lembrando daquilo que eu já tinha conquistado de maturidade, de aprendizagem. A primeira coisa, quando amparador, quando nesta vida aqui, em 1981, quando eu recebi o meu amparador, que acoplou em mim, eu tinha ido morar em São Bernardo do Campo, meu filho não tinha feito um ano ainda, eu sentia necessidade, nós conseguimos alugar uma casa com um porão, porque eu saí fora do corpo, vi essa casa, o senhor foi me mostrar e eu falei, eu vi essa casa. Eu falei para a pessoa que estava junto comigo. Aí o senhor falou para mim, como é que a senhora viu essa casa? Aí eu fiquei quieta. Ele falou, não, eu sou espírita. A senhora fez viagem astral? Sim, viagem astral. Gente, tudo ali, ó, conectado. E aí depois esse senhor me ajudou muito, 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 muito. Contou as histórias, falou de um monte de coisa, aprendi um monte de coisa com ele, sabe? Até de grupos de pessoas, de bruxos, não sei o quê, que se fala, nossa, bruxo, existe, existe. Então, não vou me adentrar nisso, só estou falando para vocês verem uma ampliação da visão de conjunto. Então, ele foi um professor excelente para mim, eu aprendi muito com ele, ele me ajudou muito. Então, ali, eu comecei a minha seara, eu comecei a minha missão mesmo, de bater o martelo com 31 anos. Ali eu comecei,
assumi a minha programação existencial. Eu já vinha trabalhando nela, mas num centro, no outro, colaborando com um com o outro. Mas ali não. Ali eu fui o que é chamado de epicentro. Eu epicentrei o trabalho. Eu assumi o trabalho. E aí a primeira coisa que o amparador chegou e falou para mim, eu já falei isso no grupo, mas tem mais pessoas novas, então eu vou falar. Ele falou para mim, agora nesta vida, você veio para praticar a paciência. E são 3 palavras que você vai levar nesse trabalho: paciência, perseverança e persistência. Você vai precisar ter muita paciência. E realmente, eu aprendi. E se eu sabia, eu aprendi mais. Eu enriqueci isto, porque o hiperansioso, já entrando nessa questão, que hoje está a síndrome da hiperansiedade, que pega a humanidade toda, eu tinha isto. Eu vim ainda com isto. E aí eu fui me tratando. E com o quê? Trabalhando com as pessoas, observando as pessoas. E ele foi o meu professor. Este amparador, ele foi o meu professor e meu educador. E o outro é o Rablis, que trabalha comigo até hoje, e a Flor de Lis, que é a minha coordenadora, a minha orientadora, professora. Eu fui professora dela, e eu convidei ela para ser a minha orientadora. Não é orientador evolutivo, não estou falando nesse sentido. Orientador mesmo, como professor. Né? Então, a Flor de Lis. E aí, então, comecei a minha jornada. E essa ampliação da cosmovisão. Como é que acontece isso? O que tem por detrás disso? Associações de ideia entram na cosmovisão. As observações todas, os detalhes. Ah, não, muito detalhe. Não, você não pode ser perfeccionista. Você não pode, não, desculpa. Você não deve ficar ficcionado ou ficcionado no perfeccionismo. Porque se você prender ali nos detalhes, mínimos detalhes, e não sair daquilo, não vai adiantar nada. Então, você tem que olhar os detalhes, por isso que a holoterapia é holoterapia, porque holo é o todo. Para você entender o todo, você precisa ver os detalhes. E é isso que, quando eu desenvolvia o trabalho, eu via nas pessoas. E não é nas pessoas. Outra coisa, leitura, observações, sair, conhecer outros lugares, prestar atenção nas culturas, prestar atenção nas pessoas, olhar as pessoas. Então, resumindo, vou falar, como é que é a minha visão de conjunto hoje? Eu olho para tudo uma sensação de paz. A dor, o sofrimento, a dor, eu ainda tenho de ver o que eu vejo. Mas isso não me atrapalha naquilo que eu tenho que fazer, porque eu entendo que este sofrimento, esta dor, é aprendizagem. Mesmo que seja algo denominado de masoquista. Uma pessoa denominada masoquista, ela não conseguiu sair ainda dela. Ela não conseguiu ainda sair dela, enxergar as outras coisas. Todas as doenças, esquizofrenia, neurose e tal, tudo mais, todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por isso nessa fieira da vida. Já tivemos loucura, já tivemos tudo que se pode imaginar. Já matamos, já roubamos, já fizemos um monte. Como é que você pode dizer isso? Sim. Por quê? Cosmovisão. Saída fora do corpo, trabalhando com as pessoas. 40 anos trabalhando com as pessoas. Vendo as pessoas, ouvindo as pessoas. E os animais. E as plantas. E tudo. Que eu fui chegando num ponto de sentir a planta, que eu fui chegando no ponto de sentir o animal, fazer a leitura do animal, a minhoca, a formiga mordendo a minhoca, a cobra pegando o bichinho lá para comer. E aí você sentir. Sabe o que é você sentir o outro
Sabe o que é você fazer a leitura do outro? Sabe o que é você procurar compreender aquilo e você não colocar a tua mão porque não é o momento? Mas você, na aprendizagem com os colegas, de longe, você estar à disposição para fazer o que tem que ser feito. Eu hoje não chamo de assistência, eu chamo de contribuição. Estou contribuindo para a evolução dos outros e contribuo para a minha. São duas vias, vai e vem. A cosmovisão é assim. Então, a dor, para mim, hoje é aprendizagem. O sofrimento, para mim, é aprendizagem. Então, eu sempre digo, um exemplo simples, mas que é interessante. Eu fui uma vez numa fundição, visitando, quando eu estava fazendo psicologia, me levaram para a fundição, para a gente ver. Aí o professor nos chamou a atenção. Professor, está vendo aquele ferro? Olha como que ele está envergando no fogo. Olha como é que ele está queimando. Olha como ele virou um fogo. Daqui a pouco ele vai sair daqui, vai passar lá pelo processo lá do frio, né? Tirar o calor, e vocês vão ver como é que ele vai ficar. E aí eu pensei, pois é. Ele falou assim, agora vocês entendem a visão ampla do sofrimento. O ferro está sofrendo uma transformação. Na hora eu associei. Somos nós. Somos nós que sentimos a dor, somos nós que nos queimamos, somos nós que temos tudo isto. E que dentro do espiritismo, né, da doutrina espírita, chamava de burilamento. E que eu entendo hoje que é o caminhar para a evolução dentro do processo da perfeição, porque nós somos perfeitos. Nós fomos construídos de uma perfeição incrível. Nós, enquanto consciência, somos imorríveis. É pensar nisto. Então, tudo que você faz dentro do processo da ação e reação, que o livro do Chico Xavier, Ação e Reação, eu convido todo mundo a ler aquele livro, como do Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, que eu tive que ler 3 vezes para poder entender. Tem gente que... não, que ele é muito complicado. Não, foi dali que eu consegui acessar a minha teoria da origem da consciência, as minhas saídas fora do corpo, as minhas visões fora do corpo. A clarividência projetiva, a escola onde eu fui, que eu estou escrevendo sobre a origem da consciência. Gente, nós somos perfeitos. Podemos ter defeito, podemos ter imaturidade, podemos ter tudo, mas nós somos perfeitos. Então, quando você foca nesta perfeição, você começa a ver tudo. Bom, eu já consegui eliminar determinadas coisas. Isso aqui eu não consegui ainda. E sempre quando a gente começa a ver que a gente tem aquela tomada de consciência e a gente começa a pontilhar a cosmovisão, a gente sente uma dor, um sofrimento por ser daquele jeito ainda. Né? Você quer melhorar, você busca as respostas, você vai fazer terapia, ou você vai fazer um curso, você vai para a Conscienciologia, você vai para o Espiritismo, você vai para o Budismo, você vai buscar alguma coisa que te preencha o vazio, aquele vazio. Então, você vai buscar alguma coisa. Isto, gente, já é o caminhar para o processo da evolução. Uma vez eu estava com o professor Valdo, e aí ele estava falando, buscador borboleta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí, uma hora que ele estava sozinho, né, que estava almoçando, e aí convidaram para eu sentar lá perto dele, lá, porque eu tinha doado um prédio lá, enfim, aí me convidaram para sentar ali. Aí eu falei para ele estava terminando de almoçar, eu falei assim, escuta, eu vou fazer uma pergunta, pode ser uma idiotice, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Tá, fala a pergunta. O buscador borboleta, ele não está dentro do estágio evolutivo? Está.
Acabou, não precisou mais nada. Eu entendi. Então, ele não estava se criticando, ele estava falando daquele que vai aqui, vai ali, busca lá, até ele encontrar a resposta para ele. Eu entendi. E vi muita gente, porque é buscador borboleta, porque saiu da instituição, porque é isso, porque é aquilo. Não é assim. Na minha forma, não é assim. Dentro do processo da cosmovisão, o que eu entendi? Tudo tem seu tempo, seu dia, sua hora. Nós conseguimos dominar as bioenergias, as energias, nós viemos com toda essa perfeição, nós conseguimos pausadamente, com paciência, com perseverança, com persistência, com observações, com questionamentos, com uma série de aprendizagens que você abre os seus olhos do corpo físico e abre os seus olhos do seu perispírito e você, enquanto consciência, enxerga melhor. Né? Você enxerga melhor. Então, esse todo, eu não quero ver isso aqui, é horrível, isso aqui, foi muito sofrimento ver esse desastre que aconteceu lá. Não, pera lá, o desastre que aconteceu lá, por que aconteceu esse desastre? O que aconteceu? Como é que foi? O que se passou lá? Quem é que se salvou daquele desastre? Quem é que não tinha nada a ver com aquele desastre? Quem é que foi naquele desastre? Como agora eu venho falando desde 2020, desse processo da reurbanização, os que foram embora, os que foram transmigrados, os que estão sendo transmigrados, não é transmigração como castigo, não existe transmigração como castigo, não existe castigo, existe regeneração, existe perdão, existe compreensão. Se não cresce nesse planeta, vai crescer no outro. As consciências, os serenões, quem está nos administrando, entende tudo isso. É o amor puro universal, sem coleira nenhuma. É este amor que a gente está caminhando para ele. Nossa, ficou horrível. Sim, ficou horrível, porque foi assim, pera lá, vamos levantar o tapete e ver o que está se passando. Né? E aí, eu comecei a pesquisar e ver quantas pessoas que, naquelas conferências que eu estive, que foram 3, que eu já falei aqui, fora do corpo, tinha pessoa de todas as crenças, tinha pessoa de todas a nação, dessa nação, tinha pessoas daqui, tinha extraterrestres nesses lugares, estava lá conosco, lá, e estão trabalhando aqui no planeta. Então, a primeira que eu falei que foi em 2012, né, no dia 12 de abril, interessante, até a data 2012, 12 de abril, depois a outra foi em novembro, depois a última foi em janeiro, que foi aí onde começou essa coisa da pandemia. Né? E aí, eu consegui passar para vocês este processo da reurbanização. Por quê? Foi dentro da compreensão, do entendimento e da compreensão da cosmovisão. Da cosmovisão. Então, um exemplo. O amparador ou amparadora, quando a gente se reúne fora do corpo, ou mesmo aqui, quando nós estamos atendendo as pessoas, estão ali os colegas, os amparadores, estão ali. Alguns de psicossoma, perispírito, e outros de mental soma, quer dizer, a mente dele está aqui, ele está onde ele estiver, mas ele está aqui e se comunica comigo. Então, é uma harmonia que acontece no ambiente. As pessoas dizem para nós, eu não tenho vontade de sair daqui. Essa harmonia, gente, é o princípio da serenidade, da pacificação, daquilo que você sente, daquilo que você percebe, daquilo que você está caminhando para isto. É isto. Então, nós ouvimos a pessoa, né? Nós somos os... nós somos os depositários, todo profissional, terapeuta é um depositário, isso que precisa prestar atenção. Se você vai assumir um trabalho para ajudar o outro, atender o outro, ser um profissional,
nessa área, seja até da saúde, da medicina, é um depositário, porque a pessoa vai chegar e vai dizer para você, vai contar tudo que tem, o sofrimento dela e tudo. Você é um depositário. Você é um depositário, você é um retrocognitor. O que é o retrocognitor? A gente se prepara para contribuir para que o outro possa descobrir mais sobre a vida dele, ter um autoconhecimento mais profundo. As técnicas, desculpa, que eu desenvolvi foi no sentido de que as pessoas aprofundem o autoconhecimento, porque esta é a verdadeira terapêutica. O autoconhecimento, acesso ao curso intermissivo, autoterapia com os amparadores e outras tantas outras coisas, que é técnicas. Que tem as técnicas de tratamento, tem as técnicas de autoanálise que a pessoa faz lá. Então, é isto que faz com que a pessoa aprofunde a análise e a reflexão. Análise reflexiva, análise construtiva e assim por diante. Se eu não concluir alguma coisa, vocês depois me façam pergunta. E aí, tudo isso que eu estou falando é dentro desse processo. Então, vou mostrar para vocês, uma projeção só, aonde eu trabalho. Olha só, para vocês terem uma ideia, eu conversei, estou falando do Valdo aqui, porque era a única pessoa que eu tinha para conversar e as coisas que aconteciam. Eu falei para ele, professor Valdo, eu trabalho fora do corpo. Aí ele falou, tem muita gente que trabalha fora do corpo. Incorpora. Tem incorporação fora do corpo. E aí eu falei para ele, só que é interessante que eu tenho uma tenda de Umbanda. Eu tenho uma tenda de Umbanda. E ali naquele momento, eu não sou a Zuleika. Eu sou a Zuleika. Eu, consciência, sou a Zuleika. Mas eu me transformo, meu psicossoma, num corpo masculino. E aí eu recebo os meus colegas e vou contar para vocês por que isto. Eu recebo meus colegas, eu recebo que não são pretos velhos, índios, caboclos, mas fazem este papel, desempenham este papel para poder ajudar aquelas pessoas, tanto as que estão aqui, que são chamadas de consciência intrafísica, pela projeciologia, pela conscienciologia, como as consciências extrafísicas, pessoas que já estão nas outras dimensões. Ali eu recebo essas pessoas e trabalho tanto com as consins quanto com as consciex. Por quê? Primeiramente, nós todos que trabalhamos com essas assistências, né, com essas contribuições, que estamos aqui renascidos, nós temos os 3 corpos. Na verdade, o holochakra não é um corpo, é uma rede energética que mantém o psicossoma e o soma e o corpo mental, enfim. É uma rede energética. Ela se molda, isso eu falo que eu vi. Ela se molda ao nosso corpo. Então, ela se molda. Mas se você olhar, se expande e tal, enfim. E aí, o que é preciso? Tem muita gente, vamos falar assim, tem pessoas aqui que não estudou a conscienciologia, tem muita gente que, mesmo fora do corpo, não consegue enxergar os amparadores, os guias ou os espíritos, as consciex. Não conseguem enxergar. E precisam de ajuda. Estão projetadas, mas não conseguem enxergar. Nem imagina que está projetado. E aí ocorre o que é chamado de progetioterapia. Ali naquela tenda, é uma tenda. Eu não vi ainda aqui na Terra como é que é. É uma tenda e o chão é lindo, é bonito, é um azul bem claro, entendeu? Tem umas cadeiras iguaizinhas às daqui, as pessoas ficam sentadas ali, e aí eu vou para o centro, aí tem várias pessoas que trabalham comigo, inclusive eu não comento, eu só comento para elas, porque
Isso é cosmoética, né? Mas tem pessoas que trabalham aqui comigo, que trabalham lá comigo. E aí, ali eu recebo índio, caboclo, preto velho, mas nenhum deles é isso. Eles moldam o psicossoma deles nessas figuras. Por quê? As pessoas aqui estão acostumadas com essas imagens, estão acostumadas, muitas até vão nos centros de Umbanda aqui e tal, tudo mais. Muitos são médios no centro de Umbanda e vão para lá. E aí eles trabalham, tem muitos que trabalham lá, que são sérios, estão dentro da cosmoética, estão trabalhando direitinho, e muitos não sabem nem que trabalham lá. E outros sabem sim. Vai fazer a pesquisa por aí para ver. Sabem sim. E ali eu trabalho. E é tudo rápido, tudo muito dinâmico, tudo muito dinâmico. Então, ali, a gente atende essas pessoas e atende as consciências que não conseguem enxergar as outras consciências, principalmente as recém-dessomadas ou as que morreram pouco tempo. Principalmente aquelas que chamam de paracomatoso, que estão perdidas para lá e para cá, e andam onde eu estou, o que eu estou fazendo e tudo mais. E aí, então, vão socorristas, e a gente ajuda os socorristas. Olha, eu vou dizer uma coisa, a maioria de vocês ajuda o socorrista, vai lá e ajuda o socorrista, porque aí eles conseguem enxergar. Por quê? O nosso corpo físico libera um ectoplasma físico das nossas células. Então, isso, junto com o nosso psicossoma sai lastreado. Parte do holochakra fica aqui e parte do holochakra vai junto. Por isso que eles conseguem enxergar, por isso que eles conseguem perceber. E aí, de repente, você tem que fazer como se fosse o pai, a mãe, o avô, porque o orientador, o professor, quem está ali, o nosso colega está ali, que é responsável por nós, ele passa a imagem. Ele passa a imagem para a minha mente, para o meu mental soma, aquela mente, eu transmuto o meu psicossoma e se me faço ser a mãe, ou o pai, ou tio, o avô, namorado, seja lá o que for, para poder chamar fulano, vem cá. Porque todos os coordenadores, todos os responsáveis, têm a ficha de todo mundo. Tem a ficha de todo mundo. Tem um local chamado a Grande Biblioteca, na Colônia Verde Esperança, de onde eu vim. Essa Colônia Verde Esperança eu acessei quando eu tinha 12 anos, que um amparador, como eu estava na Igreja Católica, ele se fez passar por padre, com o nome de Irmão da Consolação, e ele me ensinou, e ele me explicou, e me levou na Grande Biblioteca. E ali tem alguns livros que você coloca a mão em cima, quer dizer, eu, criança, naquela época, colocava a mão em cima. Hoje não, hoje você chega lá, você foca o livro e aí você absorve aquela informação que está ali. E também tem aquilo que é chamado, que o Chico Xavier chamava de ecrã, como se fosse uma televisão. E às vezes é uma parede, e ali você vem o nome daquela consciência, vem o histórico dela, você capta o histórico dela, é uma psicometria extrafísica, projetiva. Então, você vê ali e você sabe do que se passa ali. Então, eu trabalho nesse local como médium, né, incorporando, e trabalho no setor de recuperação, de regeneração, de terapia. Trabalho como holoterapeuta, a Sueli trabalha, a Kátia trabalha, a Jocelane e a Sueli, Jocelane vocês não conhecem, a Sueli sai toda bonitinha lá com uma ficha lá, um fichário, e chama e coloca para dentro da sala, e a Jocelane depois, vocês vão conhecer ela leva os comboios, e vocês pensam que ela tem projeção? Ela não tem. Ela leva os comboios. Sabe o que é comboio? Tem aqueles, os amparadores, que chamam de batedores e rastreadores, que a tecnologia deles é essa. E aí, esses que são resgatados lá, chamam da zona umbralina, ou porque está tudo aqui.
Nós vivemos todo mundo multidimensionalmente, com múltiplas dimensões interagindo dentro da casa da gente, fora da casa da gente. Então, quando é feito essas triagens resgatadas, são levados em comboios. E até meu filho uma vez viu, contou tal. E esses comboios, eles são organizados, meu filho viu direitinho. Eles são organizados e não podem sair daquele sistema. Por que que não podem sair? Porque ainda estão com medo, estão apavorados, estão se regenerando, ainda estão... E aí tem que passar por zonas troposféricas que tem aqueles que querem resgatá-los, para pegar eles de novo. É longa a conversa. E aí, então, tem os batedores, os rastreadores que vão um de cada lado. E a Jocelaine vai na frente, volitando. Eles vão volitando, esses batedores vão conduzindo eles. Tem a capacidade de fazê-los volitar. E aí leva eles até esse setor. E até meu filho falou, mãe, tinha criança, mãe. Eu falei, criança, mas é consciência. Estava ali. Tinha espírita, não interessa qual é a crença. Estava ali, para ser resgatado. Acabou, não tem raça, não tem cor, não tem nada, é ali. São consciências para serem tratadas, serem cuidadas. Então, depois de um tratamento, depois de um processo de trabalho com eles, levam para observar os locais que tem, os jardins, os estudos, aquela coisa toda, começa lá do pequenininho, lá numa explicaçãozinha, dentro daquilo que eles conhecem. Aí depois tem as salas de terapia. E olha, terapia psicológica, terapia freudiana, terapia junguiana, tem terapia de tudo quanto é jeito. E tem a holoterapia biodinâmica, com o nome de holoterapia biodinâmica. Então, qual é a postura nossa e dos amparadores? Mas vou falar delas. Tudo bem com você? Tudo bem? Chega ansioso. Aí o colega lá olha bem para os para-olhos daquela consciência e diz, calma, você está bem aqui. Bem, assim, tranquilo. Naquele momento, ele instalou na para-cabeça daquela consciência, né, que é a consciência que está ali, ele instalou o campo de pacificação. Ela sente um alívio e relaxa e fala, nossa, como é gostoso estar aqui. E aí ele diz, ou ela diz, estou aqui para te ouvir. E é assim, ó, cada um de nós tem um para atender. Forma-se um círculo, cada um de nós atende. Porque é interessante, parece que tem uma parede que esse aqui não ouve aquele falar. Mas não é, é o campo energético, propício para cada um. Quando termina, nos reunimos com eles e aí é a hora da grupal. É tudo rápido. Então, a hora da grupal, eles vão falar o que sentiram, o que perceberam, e isso eu vou trazer para cá. Para isso nós estamos construindo aqui, eu vou trazer para cá. E aí relatam como que foi, o que aconteceu e tudo mais. Tem aquele que repete, porque está traumatizado, tem que entender que ele está traumatizado. E aquela paciência, aquela serenidade naquele momento. E aí eu pequei, porque isso, porque não sei o quê. E aí o amparador, coordenador ou coordenadora, que no meu caso é a Flor de Lísio Abres, eles falam, vejam bem, vocês agora vão assistir um filme para saberem que isso não é pecado. E aí eles passam um filme do processo de evolução daquelas consciências, não mostrando aquelas consciências, mas mostrando como é que é isto, como que vai indo. Cai, levanta, vai aprendendo, um vem, ajuda o outro, espera, aguarda o momento daquele crescer, daquele evoluir, espera aonde pode ajudar,
não faz isso que é chamado de estupro consciencial, aguarda ali tudo, vê chorar, vê sofrer, vê isso, vê aquilo, não há desamparo. Agora, tem uma coisa, tem consciências que estão muito atrasadas e consciencialmente doentes patológicas, porque é além deste planeta, né? Aqui seria patologia, que elas não querem mudar, elas gostam daquilo, elas sofrem, mas elas gostam daquilo. E elas são tão perversas que até os outros, que são denominados dia 2, correm delas. E aquela, por uma defasagem tão grande energética, que ela atrai, ela tira as energias das outras, e ninguém quer ficar perto delas. É o egoísmo. Mas tudo isto é analisado pelos colegas como um processo de evolução. Ninguém vai lá e fala, você tem que mudar. Não, porque não muda. Não muda. Não muda. Espera um momento. Tem que ter paciência. Né? Então, teve um professor meu de psicologia que eu achei ele fantástico. Ele disse assim, trate quem quiser ser tratado. Quem não quiser ser tratado, abrace, dê um beijo. E espere. Um dia ele pode voltar. Não é o momento. A mesma coisa é multidimensionalmente. E eu sofri uma vez porque eu vi da minha família, eu vi amigos, e eu fui para ajudar, mas eu me emocionei. Gente, olha, o cordão de prata arranca a gente, puxa a gente para o corpo, e aí eu fiquei frustrada, porque eu era aquela consciência que os amparadores, meus amigos, tinham escolhido para mim poder ajudar. E não pude mais, não fui mais. Não tive essa oportunidade. Fui vê-los depois que eles já tinham sido resgatados. Aí eu fui maturando, eu fui me trabalhando, eu fui tratando dessa dor, eu fui tratando de tudo. Eu fui entendendo, se acontecer, não é culpa minha. Se eu fiz, como diz, faz 100%, aconteceu, não é culpa minha. Isso tudo está dentro do processo da cosmovisão. A paciência, a perseverança e a persistência. E o entendimento e a compreensão. Qual é o momento que eu posso interagir com o meu próximo? Qual é o momento que vai chegar onde eu terei um autoenfrentamento muito maior do que eu já tive? Estou preparado? Estou preparada? Então, a gente já vai se preparando para o próximo passo, né? E, com isto, o que vai acontecer? Maturidade consciencial, que na última live que eu dei os tipos de maturidade, não foi? Né? Maturidade consciencial. Então, você vai adquirindo tipos de maturidades que eu dei, que agora não tenho aqui para passar para quem não assistiu. E você sabe que você tem as suas imaturidades, você sabe que você está trabalhando, vai trabalhar, mas você não deixa elas impedirem de você fazer o que tem que ser feito. Você começa a se sobrepor a essas imaturidades. Você aceita as imaturidades com o objetivo de trabalhar. E você começa a se amar não de forma egoísta, mas de forma ampla, serena, tranquila. Porque você sabe que não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá para querer se sentir vítima, não dá para querer se sentir algoz. Então, hoje eu penso, eu fui vítima, eu fui algoz. E hoje, tem alguns casos que se passaram comigo e com meu companheiro, de passarem a perna em nós, que hoje a gente olha isso de uma outra maneira. Doeu no início? Sim, doeu, porque prejudicou até o nosso trabalho.
Mas começamos a nos trabalhar para entender o processo destas pessoas que fizeram isso conosco. Por que isto? Qual o nosso grande desafio em superar isto e seguir em frente, não ficar parado, não deixar a Proex morrer, não deixar o grupo estagnar, não deixar nada, o que é possível levar. Isso está dentro do processo da cosmovisão. É hora para mim, por favor. Isso está dentro. Hã? Não entendi. Ah, tá. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte. Primeiro, ame-se sem egoísmo. Só você, só você, só você. Você em primeiro lugar. Sim, você tem a sua programação, você vai fazer de tudo para poder trabalhar, mas com paciência, com perseverança e persistência. Você vai entender aqueles que estão ao seu redor que não querem seguir o seu caminho. Você vai procurar contribuir da melhor maneira possível. E se eles não querem a sua contribuição, não fique lamentando. Você vai olhar ao seu redor, o que você já construiu, o que você já fez, quem você incluiu nessa construção, quem você não incluiu nessa construção, por que você não incluiu, o que aconteceu que não foram incluídos, por que não foram incluídos, e não carregar nenhum sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa, ele mata, ele mata. Nós que trabalhamos com a terapia, nós sabemos muito bem o que é isso. Tem pessoas que se suicidam por causa do sentimento de culpa. Seja lá o que for que acontece na sua vida, o desejo do suicídio não deve nem ser o último recurso que você vai buscar. Por quê? Simplesmente, com todo respeito, você acha que você vai aliviar. Não. Você vai prolongar, aí sim, o seu sofrimento. Você poderá não ter ali o amparador para te auxiliar naquele momento. Depende tudo da sua ficha e de como foi. Você poderá ter ali aqueles colegas que desejavam muito te levar e conseguiram. Porém, aos olhos dos nossos despertos, dos nossos desassediados permanentes, dos colegas amparadores que já estão nesse nível, aos olhos dos evoluciólogos, você perdeu a sua prova, você perdeu a chance, mas você terá outra. Vão olhar você com olhos de amor, de carinho e de compreensão. Repetiu na prova. Repetiu na prova. Simplesmente isso, repetiu na prova. Então, perguntaram uma vez para o Valdo, quantos anos leva um suicida para renascer? Ele calculou, ele levantou por cima lá, tem as tertúlias, tem as tertúlias do Valdo, é bom assistir. Ele levantou a questão que poderia ser um século, poderia ser menos, dependendo de acordo com a ficha daquela consciência. Então, vamos entrar no processo da neutralidade? Não sabemos, porque tem ficha, tem história, tem tudo. E ele mesmo disse, com maior conhecimento, seja lá com o conhecimento que for, pode acontecer da pessoa ter um surto, pode ter um surto e fazer uma loucura. Mas o que eu quero encerrar aqui, para mostrar para vocês, o amor prevalece. O amor universal prevalece em tudo. Não obrigue ninguém a fazer nada se não quer. Não exija coisas do outro que ele não consegue. Não diminua o outro. Não maltrate. Procure ajudar naquilo que é possível. Procure entender o outro.
dentro do processo da cosmovisão, como é que ele pensa, como é que ele é, como é que não é. Às vezes a gente fica tão puto da vida que a gente quer dar uns tapas, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu, às vezes, tenho isso, depois eu me recolho. Não, pera lá, Zuleika. Onde é que está o conhecimento que você já teve? E assim, a gente consegue superar os desafios, desenvolver projetos, compreender, acessar informações, porque você começa a ampliar esse universo de conhecimento que você tem, você começa a ter a soltura melhor dos seus veículos, e enquanto consciência você começa a se soltar mais, e aí o frontochakra aqui é um ponto bem importante para você treinar o seu parapsiquismo, tanto o lado anímico quanto o mediúnico. E, se quiserem, eu falo mais na outra sobre o parapsiquismo anímico e o parapsiquismo mediúnico, porque eu vivo esses dois. E assim, eu sei muita coisa e não sei muita coisa. Estou passando o que eu sei e o que eu pratiquei e o que eu pratico. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Então, tem muitas pessoas aí falando, tem espiritualistas bons, tem budistas, prestar atenção, cosmovisão, visão de conjunto. Estão falando uma linguagem diferente, mas estavam lá naquela projeção onde eu estava, ouvindo os orientadores nos orientar o que teríamos que fazer nesses resgates, nessa reurbanização, que é a melhor de todas as que o planeta Terra teve. É a melhor, a mais evoluída que esse planeta teve, porque avançou, porque progrediu, porque está aí o campo da informação, está aí, ampliou. E tem mais. Não vai demorar muito para a gente saber de mais extraterrestres trazendo suas naves e trabalhando aqui. Não vai demorar muito, não. Eu, na minha opinião, pelo que converso com os amparadores, 2022, 23, 24, vai ter o extraterrestre, não sei o quê. Já visita a gente há muito tempo, como a gente também está saindo fora do corpo e vendo esses outros planetas. Então, visão de conjunto, cosmovisão. Isso ajuda muito. Sair da casca, sair da casinha, viajar, conhecer, tal, isso também ajuda muito. Limpa um monte de coisa. E o perdão. O perdão e o amor. São duas palavras que curam, que constroem e que destroem aquilo que não é bom. Então, muito obrigada por tudo. Bom, estamos encerrando mais uma prosa multidimensional. Para quem chegou depois e não conseguiu pegar desde o início e não tem condição de assistir no YouTube, nós também disponibilizamos para poder ser ouvido no Spotify e no Deezer. Vocês podem estar procurando pelo nome da live e procurar lá o nosso canal Unimundo Podcast, onde vocês vão poder estar acessando tanto este conteúdo como todos os conteúdos que a gente possui no nosso canal. Mais uma vez, para quem chegou depois, gostou da live, deixa a sua curtida, muito importante para nós. Se quiser saber mais informações sobre os nossos cursos, lives, atendimentos presenciais e online, o DDD é 5198-030-4137. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode enviar por esse número, o WhatsApp, ou deixar nos comentários ali do YouTube, que a gente vai procurar entrar em contato. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado e aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Uma boa noite e até mais.